Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais uma videoaula do seu curso de AutoCAD 2018 e na aula de hoje nós vamos continuar aqui com as instruções, falando sobre as ferramentas de auxílio ao desenho, tá? Alguma dessas ferramentas aqui nós iremos ver no vídeo de hoje. Possivelmente, meus amigos, não dê para me passar para vocês todas as instruções nessa videoaula de hoje, porque cada ferramentinha dessa, cada comando desse, eu vou fazendo alguns comentários e vou também fazendo alguns desenhos na tela, tá bom? Para você entender de fato o uso aí das ferramentas. Depois que você conhecer basicamente o uso dessas ferramentas, nós vamos entrar numa fase de desenho aqui no AutoCAD, tá? E aí de fato a gente já vai começar a botar a mão na massa, a gente já vai começar a produzir algumas paredes, alguns projetinhos, tá bom? Para você já se familiarizando. E aí depois, com o decorrer das aulas, a gente vai, como eu sempre comento, evoluindo a cada nível aí dentro do seu curso, combinado? Então vamos lá, eu peço por favor que você já deixe o seu AutoCAD aberto, e aí eu vou fazendo algumas instruções aqui e algumas explicações bem importantes. Deixa eu ver onde a gente parou. A gente havia parado aqui no modo Snap, né? Essa opção aqui do modo Snap, pessoal, depois tem mais algumas instruções para me passar para vocês, tá? Quando você vir aqui, ó, nas configurações do ajuste, vai abrir essa janelinha, como eu comentei, depois vai ter uma aula específica somente sobre essa janela, sobre essa aba, depois uma aula também, aliás, dentro dessa mesma aula falando sobre essas ferramentas, sobre esse, tá? Tem muita coisa aqui importantíssima nas configurações do desenho e vocês vão entender com certeza aí no decorrer das aulas, combinado? Então vamos lá, vou clicar aqui. Nós temos aqui na sequência inferência de restrições. Quando você clica aqui, vai aparecer um ícone aqui, ó, aparecendo uma nota musical. Esse comando aqui, pessoal, não vou entrar em grandes detalhes agora para vocês, porque é o seguinte, na hora que você trabalha com restrições, eu não sei se é o seu conhecimento, a gente tem aqui a opção paramétrico, onde nós temos ferramentas de restrição. A restrição ela funciona no sentido assim, por exemplo, você tem um retângulo ou qualquer objeto, uma peça, e você quer provar para quem está modelando essa peça, através do seu desenho, que, por exemplo, essa linha da esquerda tem que ser perfeitamente paralela com essa linha da direita, ou que essa linha de cima tem que ser perfeitamente perpendicular com essa daqui que está na vertical. E aí, o que você vai fazer? Você vai aplicando algumas ferramentas que tem aqui no painel paramétrico, restringindo essa geometria do seu desenho, ok? E quando você faz essas restrições, você também pode aplicar ou não a inferência, ou seja, você pode habilitar ou não estas opções. Eu explico em maiores detalhes, com certeza, para vocês um pouquinho mais para frente. Como eu comentei, não adianta eu passar agora muitas ferramentas, porque senão vai acabar confundindo um pouquinho vocês. Mas fique tranquilo aí que você vai aprender de fato todas essas ferramentas aqui de parametrização também. Essa opção aqui, ó, que é o Infer Constraint, pode deixar desabilitado por enquanto, tá? Ó, vem aqui, ó, desabilita ela, tá? Como eu comentei com vocês no vídeo passado, eu estou deixando aqui realmente as ferramentas que a gente vai usar com frequência agora nas opções de nível básico, tudo bem? Entrada dinâmica eu já comentei com vocês nas aulas passadas, que é aquela opção que a gente consegue colocar, por exemplo, um atalho ou instruções já direto do lado do seu cursor, que é bastante importante, que é esse ícone aqui, ó, tá? Entrada dinâmica, eu sempre utilizo ela acionada, tudo bem? E depois aqui nós temos modo orto, rastreamento polar e desenho isométrico. Eu vou ligar essas três aqui porque elas estão no mesmo conjunto aqui e aí vocês vão entender para que serve elas, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para a aba padrão. Bom, quando a gente está desenhando no AutoCAD, pessoal, a gente precisa de precisão. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que o AutoCAD ele foi um programa desenvolvido para que nós, desenhistas, nós, projetistas, arquitetos, engenheiros, tenhamos precisão, não é? Então, quando você faz aqui um comando linha, por exemplo, você clica no comando e aí você clica no seu plano cartesiano aqui, ó. Aí você tem uma linha. Observem do lado do cursor que aparece uma medida quando você distancia essa linha. E aqui em cima na parte você tem um ângulo, mostrando que, por exemplo, ali você tem 14 graus em relação ao ângulo zero. Tá. Só que
Se eu for fazer aqui, né, se eu vier a fazer uma linha perfeitamente na horizontal, olha só, pessoal, por mais que eu tente aqui, ó, fazer essa linha e clicar aqui, vou apertar o ESC, olhando assim, essa linha parece que está perfeitamente na horizontal, não é? Mas não se engane, pode ser que ela não esteja. Então, a gente vai habilitar as opções de orto, que é essa ferramenta aqui, ó. Observem que quando eu pauso o mouse sobre esse ícone, aparece ali uma tecla de atalho, que no caso ali é o F8. Então, essa tecla F8, pessoal, nós vamos usar com frequência para desenhar aqui no AutoCAD. Então, toda vez que você fizer uma linha, você aciona o atalho L, aperta o Enter, e aí a linha ela está solta para você desenhar para qualquer lado, tá? Mas ao apertar a tecla F8, você vai observar que agora sim a linha fica perfeitamente. Por mais que você mexa o mouse aqui, ó, ela fica perfeitamente na sua horizontal. Ou se você quiser colocar para baixo ou para cima, ela fica perfeitamente na sua vertical, tá? Aí se você não quiser mais, o que você faz? Você aperta o F8 de novo e a linha volta a ficar solta. Olha que legal. Então eu posso fazer aqui uma linha solta, depois eu posso apertar o F8 e fazer uma linha para cá. E ao colocar a linha aqui para a direita, por exemplo, eu posso colocar uma medida, por exemplo, 200 unidades, eu aperto o Enter. Coloco para baixo, digito 150 unidades, aperto o Enter. Tá? Depois eu aperto o F8 de novo, a linha volta a ficar solta. E aí, sucessivamente. Então, sempre, pessoal, toda hora que a gente estiver desenhando, a gente sempre está aí utilizando a tecla F8, que é o comando orto, tá? E eu quero que vocês observem aqui, ó, que eu não preciso clicar aqui, porque quando eu aperto a tecla F8, o ícone já fica azul, tudo bem? Ou seja, ele está aí ativado. Depois, aqui do lado, nós temos a opção de rastreamento polar. Tá, essa opção aqui, quando você clica aqui na setinha do lado, vão aparecer alguns números aqui. Olha só, você está aqui na opção ticada 90, 180, 270 e 360. Mas o que significa isso? Isso aqui são os ângulos que você tem para você fazer a sua linha. Bom, aqui no AutoCAD, pessoal, funciona basicamente assim. Eu vou fazer um círculo como representação para vocês entenderem aí no vídeo. Olha só, fiz aqui um círculo, vou colocar ele amarelo, e aí eu vou fazer aqui uma linha, aqui no centro do círculo, tá? Para cá, uma outra linha para cá e para cá. Tudo bem? Essas linhas aqui eu vou até colocar com outra cor, vou colocar cor de rosa. Então é importantíssimo você entender o seguinte, aqui no AutoCAD, pessoal, nós sempre trabalhamos com ângulos da seguinte maneira. Imagina que esse círculo é um transferidor de grau. Aqui, ó, no centro, entre essas duas linhas, é o centro, então, do início da sua linha. Tá? Então, por exemplo, se você vai fazer aqui uma linha, a sua linha vai partir desse centro. Ó. Olha só, vou desligar o F8, a linha está aqui. Então, o raciocínio é sempre o seguinte, pessoal. Desse lado de cá, ó, desse lado direito do seu círculo, tá? No caso para abrir ângulos ou graus, esse daqui é o 0. Esse daqui você está sempre a 90 graus, tá? Então lembre-se, do lado direito é o 0, totalmente para cima é 90, para o lado de cá você tem 180, tanto é que você pode ver lá em cima, ó, na guia, né, na cota provisória. Aqui, ó, você tem 270, ou no caso 90, né, porque está invertido para baixo. E para cá você tem o 0 de novo, ou você tem o 360. Agora suponhamos que eu queira fazer uma linha perfeitamente aqui no ângulo de 45 graus. Então o que eu faço? Eu venho aqui, olha só, onde está a opção que é no caso o rastreamento polar, que é o F10. E aí eu vou habilitar aqui, ó. Eu venho e clico, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos ângulos de 45, ângulos, né, de 45 e os seus devidos múltiplos. 2 vezes 45 é 90, depois 3 vezes 45 é 135 e assim por diante. Então eu clico aqui, nesse momento observem que o ícone ficou azul. Então a minha linha, quando eu faço uma linha agora, olha só, eu vou clicar aqui, eu trago a linha para cá, ela está no 0.
Quando ela linha chegar aqui, ó, no ângulo de 45, ele vai dar uma pequena travadinha. Olha lá, a linha travou. Então aqui, ó, perfeitamente eu tenho um ângulo de 45 graus em relação a essa linha aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, eu tenho uma abertura, deixa eu pegar uma cota aqui, uma abertura aqui, ó, de 45. Deixa eu pegar uma outra cota, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Definir atual. É que o círculo que eu fiz está muito grande, né? Por isso que a cotinha está pequenininha. Não dá para vocês verem. Mas eu vou aproximar aqui para vocês entenderem, ó. Olha lá, 45 graus. Tudo bem? Então, quando eu fizer uma linha, agora, a minha linha pode ser feita, obviamente, em qualquer outro ponto. Eu usei esse círculo aqui apenas para vocês entenderem o conceito. Tá, então se eu quero fazer uma linha num ângulo de 90 graus, então eu clico no ponto. Para cá é o meu zero. Aqui, ó, 45. Aqui 90, do lado de cá 135, 180 e assim por diante. Tudo bem? Agora é interessante que você entenda o seguinte, esses dois comandos, o polar e o rastreamento, aliás, o rastreamento polar e o orto não funcionam juntos. Quando você liga um, o outro desliga e vice-versa, tá? Então aqui, ó, você tem os ângulos que você vai usar aí nos seus projetos. Tá? Eu quero fazer uma linha, por exemplo, de 30 graus. Então, você vem aqui, liga o de 30. Quando você fizer as suas linhas, olha só, 0, chegou no 30 ele dá uma travadinha, chegou no 60 ele trava, chegou no 90, ou seja, nos seus múltiplos ele dá uma pequena travadinha para te auxiliar aí na sua precisão. Agora, aqui do lado, ó, se você vir aqui nas configurações de rastreamento, você tem aqui, ó, na configuração do desenho, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é exatamente a mesma janela, que vai ter uma aula específica sobre ela. Aqui você tem a possibilidade de criar ângulos específicos que você não tem nessa prévia aqui, tá? Eu explico para vocês em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. Porque vai acontecer, né, de você chegar aqui e olha só, você tem um monte de ângulos aqui, não é? Mas vai chegar uma hora que você vai precisar de um ângulo bem específico para o seu projeto e não está aqui. Mas através das configurações você consegue criar então um ângulo próprio feito pelo usuário. Legal, né? Bom, e depois aqui no canto nós temos a opção de desenho isométrico. Quando você clica aqui, pessoal, vai surgir três tipos, né? Ou irão surgir três tipos de cursor. Eu quero que você olhe o seguinte. Deixa eu apagar esse desenho aqui. O seu cursor que está aí na tela, ele está no formato de uma cruzetinha, não está? Uma linha horizontal e uma vertical, e o seu plano também ele está perfeitamente na vertical e horizontal. Mas existem alguns procedimentos para você desenhar em vista isométrica. O que é uma vista isométrica? É como se você estivesse vendo o seu desenho em 3D. Só que não se enganem, tá, pessoal? Se eu quiser modelar aqui no AutoCAD em 3D, eu uso a ViewCube para tombar o plano. Como eu comentei com vocês, ó, aqui o plano está deitado. Então, eu tenho ferramentas só de 3D para trabalhar dessa forma. Observem que o X está para cá, o Y e o Z nessa posição. Contudo, aqui no 2D, dá para você também desenhar em 2D. Olha só, desenhar em 2D, mas que o seu desenho esteja em perspectiva isométrica, ou seja, como uma representação 3D. Ele é um desenho 2D, mas ele dá uma impressão que ele é 3D, tá bom? Então, o que você faz? Você vem aqui. Você tem três opções, ó. Essa aqui, ó, plano isométrico esquerdo, plano isométrico superior e plano isométrico direito. Esse de cima está ticado, mas observem que o ícone está apagado. Então, para que o plano deite e que o cursor deite, eu preciso ligar esse daqui, ó. Eu clico, observem só o que aconteceu. O cursor agora está totalmente invertido. Então, pode ser que eu precise, em algum momento, fazer linhas nessa posição. Olha só, para cá eu estou com 30. Tá? Então, praticamente, o AutoCAD muda completamente o seu posicionamento do plano. O mais comum de se usar nos desenhos técnicos, pessoal, é esse daqui, ó, plano isométrico superior. Por quê? Você estará já fazendo um desenho, por exemplo, uma linha nessa posição. Ó. Então, o seu desenho sempre estará no ângulo de 30 e 60, que é o mais comum para desenhos isométricos. Olha lá. Então, rapidinho, ó, eu faço um desenho isométrico em poucos segundos, ó. Tá? Lembrando que esse desenho está sendo feito no plano. Tanto é que se eu desligar aqui o ícone, olha só, se eu orbitar aqui, eu vou até clicar aqui no ViewCube, o desenho está lá no plano, olha lá.
Tudo bem? Então ele é um desenho 2D, mas olhando de cima a gente tem uma impressão que ele está sendo feito em 3D. A gente não vai usar muito essa opção aqui no curso, tá, pessoal, de isométrico, mas é importante que você saiba que tem essa ferramenta aqui que facilita muito para você desenhar desenhos isométricos ou figuras isométricas. Legal, né? Vamos na sequência, então, rastreamento de snap ao objeto e snap 2D. Pode ligar essas duas aqui, ó. Tá bom? Deixa ligadinha. São duas ferramentas extremamente importantes. Essa primeira aqui, ó, que é o rastreamento do objeto, ela faz justamente isso daqui, pessoal. Olha só. Eu vou fazer aqui um retângulo. Deixa eu clicar aqui no comando. Clico num ponto, clico no outro. Suponhamos que eu queira fazer um quadrado aqui do lado, que ele fique perfeitamente alinhado com esse quadrado daqui de cima. Como é que eu faço? Eu uso essa opção aqui, ó, de rastreamento ou Alt Snap, que é com o F11. Ele vai trazer uma linha verde aqui que vai facilitar também a minha compreensão onde é que está um alinhamento de outro objeto. Fazendo uso aqui, por exemplo, de uma régua paralela ou de um esquadro. Olha só, eu vou fazer aqui um retângulo e aí eu vou pausar o mouse nesse canto e aí eu vou colocar agora o mouse para a minha direita. Observem que aparece ali, ó. Aparece alguns pequenos pontinhos verdes. E aí eu começo o meu retângulo a partir daqui. Então, o que acontece? Ele está perfeitamente aqui, ó, alinhado um com o outro. Olha só, está perfeitamente alinhado um retângulo com o outro. Graças ao Snap aqui, ó. Tudo bem? Ao Alt Snap. Então, se você apertar o F11, agora com ele desativado, o que acontece? Eu não consigo encontrar pontos de precisão do ajuste. Ele até me mostra ali, ó, o tracejadinho, pessoal, mas observem que ele não é contínuo. Ele está apenas puxando e mostrando para mim onde eu tenho que começar o retângulo, mas eu não tenho ele próprio para desenhar partes específicas. Ou seja, esse elemento aqui, ó, ou esse comando, ele serve como um rastreador, como o próprio nome dele diz. Ele vai te auxiliar em muitos sentidos para você encontrar posicionamentos de outros objetos. Eu, particularmente, trabalho quase o tempo todo com ele habilitado. Porque o que acontece? Quando eu quero fazer um determinado comando, eu já encontro pontos específicos no meu desenho. Por exemplo, ó, se eu quiser mover, eu trago para cá, ó, ele vai me mostrar o rastreamento aqui para me colar onde eu quero. Ou seja, ele é extremamente importante, o rastreador de objetos. Agora nós temos o outro aqui que eu acho que é até mais importante, que é esse daqui, ó, que é o Snap. Ele é feito, né, e usado com a tecla F3. Porque funciona o seguinte, eu comentei com vocês agora há pouco que o AutoCAD ele precisa de precisão, não é? Agora, imagina só, você vir aqui e você precisa encontrar o meio exato dessa linha que está aqui na sua vertical. Sem esse comando aqui, ó, fica praticamente impossível de você encontrar o meio ou encontrar a extremidade, ó, dessa linha. Então, o que acontece? O que acontece? Quando você liga esse comando, vai aparecer aqui, ó, alguns pontinhos verdes. Aqui, aqui. Aqui esse de cá não está aparecendo porque possivelmente ele não está configurado. Ó, eu vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, em configurações de ajuste ao objeto. Vai surgir essa janela. Aí eu vou habilitar, ó, o meio de uma linha, o centro geométrico de um objeto, um ponto, um quadrante de um círculo, uma intersecção e uma perpendicular. Então deixem todos desse jeito aqui, cliquem em OK. Agora, quando você fizer uma linha, quando você encostar próximo de uma linha, vai acender um triângulo. Olha aqui, ó, um triângulo. Significa o quê? Que se eu clicar nesse triângulo, a minha linha está perfeitamente no meio dessa linha vertical. Legal, né? Se eu apertar aqui, ó, um atalho L, eu quero fazer uma linha perfeitamente no centro desse retângulo. Então eu passo o mouse aqui, ó, e aí vai aparecer um asterístico aqui, ou seja, então estou pegando exatamente no centro desse retângulo, através, ó, dos comandos de precisão ou Snap. Olha só, esses que estão habilitados. Porém, no calor da emoção, na hora que você está desenhando, por exemplo, a gente está lá desenhando, né? Ó, vou fazer aqui um retângulo, apenas de exemplo. E aí eu quero encontrar o meio dessa linha. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu aciono o comando, olha só.
Na hora que eu aciono o comando, pessoal, eu posso apertar a tecla Shift e o botão direito do mouse. Do lado do meu cursor já irão aparecer os comandos de precisão. Olha lá que legal, tá? Ah, eu quero então o ponto do meio. Então vem aqui, clico o ponto do meio. Quando eu passar o mouse, ó, só vai aparecer os triângulos. Ah, eu quero o cantinho aqui, ó, o ponto final. Shift, botão direito do mouse, eu quero o ponto final. Então agora aqui na minha geometria, ó, vai aparecer os pontos finais aqui, ó, para mim selecionar. Ou seja, então, isso é muito importante porque na hora que você está modelando rapidamente, tá, você precisa encontrar pontos específicos. Por exemplo, eu quero um quadrante. Então, Shift, botão direito do mouse, tá? Deixa eu acionar aqui um outro comando, círculo. Eu quero pegar um quadrante. Então, Shift, botão direito do mouse. Aí eu venho aqui, eu tenho, ó, quadrante. E aí, quando eu passo o mouse, vai aparecer os quadrantes aqui, ó, do círculo. Tudo bem? Pessoal, essas duas ferramentas aqui, ó, são extremamente importantes. O rastreamento, eu vou entrar em maiores detalhes depois sobre o rastreamento, tá bom? Tem algumas opções bem importantinhas, bem interessantes para vocês aprenderem. E o Snap aqui, ó, é muito importante, porque sem ele não daria para desenhar nada aqui no AutoCAD. Obviamente que em alguns momentos você vai precisar desligar ele. E aí eu explico para vocês quando que é esses momentos, tá bom? Mas na grande maioria do tempo, a gente sempre usa ele realmente habilitado. Tudo bem? Vamos continuar. A gente está aqui, ó, espessura de linha. Espessura de linha é importante, ó, pode clicar aqui. A espessura de linha, pessoal, funciona assim. Aqui no AutoCAD, quando você faz uma linha, ó, vou fazer uma linha aqui na tela. Se você afastar o zoom, a linha continua exatamente da mesma espessura. Se você chegar mais próximo possível da linha, com o máximo de zoom, ela continua com a mesma espessura. Bom, mas a gente sabe que nos desenhos técnicos, seja ele um projeto arquitetônico ou uma peça mecânica, a gente precisa de espessuras, não é? E essas espessuras são estipuladas através de normas técnicas. Como que a gente faz então para definir espessuras no AutoCAD? A gente precisa criar, pessoal, aqui no AutoCAD, elementos que a gente chama de layers ou camadas. Como assim, professor? Bom, tudo que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma linha de uma parede. Então você vai criar uma camada ou uma layer só para você fazer as paredes. Aí depois você vai fazer as portinhas, as janelas. Então você vai criar uma linha com uma cor, com uma espessura ou com um estilo só para aquelas janelas e para aquelas portas. Tá? Então tudo que você vai desenhar no AutoCAD, você precisa ter camadas separadas. E onde é que a gente cria essas camadas? É bem aqui, ó, painel camadas, propriedades de camadas, vai surgir uma janela, aqui, ó, e aí você vai criar nessa janela as suas camadas. Por padrão, o AutoCAD vem com a camada 0 e ela já vem para o seu uso, e essa Depth Points. Para criar uma camada nova, você vai clicar nesse primeiro ícone aqui da esquerda. Quando você clica, vai aparecer o nome camada. E aí eu vou colocar, por exemplo, o nome parede. E aí eu aperto Enter. Então eu tenho agora uma camada chamada parede. Tá? Tem algumas configurações aqui, ó, que eu vou explicar para vocês também um pouquinho mais para frente. Mas para ajustar a espessura, eu venho aqui, ó, no painelzinho espessura. Olha só, ele já vem como um padrão. Ou seja, é uma cor definida pelo próprio AutoCAD. Ah, mas eu quero colocar uma espessura. Então eu clico e aí abre-se uma janelinha para mim colocar uma espessura. Aí eu vou colocar essa daqui com 60, 0,6 milímetros, tá bom? E eu confirmo com OK. Então a minha camada parede, ela é diferente das outras, ó, ela é mais grossa. Agora eu quero definir essa daqui como atual, tá? Então eu dou 2 cliques aqui em cima, ela fica ticada aqui, ó, com tick mark, então é a minha camada de trabalho. Olha só que legal, pessoal. Em cima dessa linha aqui, ó, que eu já fiz, essa linha aqui, se você pausar o mouse, vai aparecer ali uma pequena ajuda, ó. É uma linha, está sendo feita com a cor branca camada e o nome dela é camada 0. Porém, como agora a minha camada parede está atual, eu vou clicar aqui, ó, no comando linha e vou fazer uma outra linha para cá. Olha só. Essa daqui de baixo foi feita com a 0. Essa daqui de cima foi feita com a camada parede. Aí você vai olhar assim e falar, professor, mas está duas da mesma espessura? Não mudou nada. Por quê? Porque a gente precisa habilitar esse comando aqui, ó, espessura de linha. Por que que ele fica desabilitado, pessoal?
Porque assim, na hora que você está desenhando, lá fazendo uma planta, fazendo um projeto, você não precisa que as linhas estejam com as suas devidas espessuras, porque você vai desenhar com elas todas finas. Porém, na hora que você for fazer uma conferência, você for fazer um ajuste de impressão, aí você precisa ver se realmente quais são as espessuras de linhas, aí sim você liga essa opção. Quando você clica, olha só o que aconteceu. O AutoCAD agora está te mostrando que essa linha realmente é mais grossa, que ela possui aquele 60 que a gente colocou, e que essa daqui, ó, ela é mais fina, tá bom? Então é para isso que serve essa opção aqui. Ela vai te mostrar a real espessura das linhas que você está desenvolvendo. Tudo bem? Pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com essas outras ferramentas aqui, ó. Tem muita coisa ainda importante para vocês entenderem aqui no AutoCAD. Mas para finalizar, um conselho e uma dica do professor. A partir de agora, tudo que você for desenhar no seu AutoCAD, tome sempre o costume, pessoal, de trabalhar com camadas, tá? Olha, eu falo isso, pessoal, por experiência própria e aí por muitos anos já está explicando isso para os alunos, porque lá no final do curso, lá no final do seu projeto, você precisa imprimir o seu projeto, você precisa demonstrar ou fazer uma apresentação do seu projeto, não é verdade? Então, o seu desenho ele tem que estar perfeitamente organizado. E a organização através das camadas é extremamente importante, porque através dela nós vamos seguir estilos de linhas, espessuras, que são definidos através de normas técnicas. Tá? Então, por exemplo, uma projeção de um beiral é feita com linha tracejada. Tá? Uma linha de corte é feita com linha, espaço, ponto, espaço, linha. Então tudo isso vai trazer uma riqueza muito grande para os seus projetos e vai facilitar em muito, porque vai chegar um momento que o seu projeto vai ter tanta linha na tela que vai ficar difícil de você trabalhar. Então vai chegar um momento que você vai precisar ocultar algumas linhas, apagar outras, congelar outras, e tudo isso está aqui, ó, nessas ferramentas de camadas que nós veremos aí um pouquinho mais para frente. Então, tudo que você vai fazer, opa, qual que é a camada que eu vou usar? Tá, vou fazer um círculo. Tá, um desenho qualquer, mas qual que é a camada? Então sempre faça essa pergunta antes. Qual que é a camada? Tá? Ah, vou fazer uma parede, qual que é a camada? Não esqueça desse detalhe, tá, pessoal? Não tente fazer o desenho e depois colocar as camadas, porque não dá certo. Tudo bem? Então é uma dica que eu queria passar para vocês, para que vocês aí transcorram tranquilamente no curso e para que vocês consigam, ao final do curso, ser aí excelentes cadistas e que tenham essas instruções aí na ponta da língua ou na ponta do mouse, tá bom? Meus amigos, muito obrigado então mais uma vez, aguardo vocês na sequência das aulas para a gente continuar então com essas ferramentas aqui de auxílio ao desenho. Pessoal, muito obrigado e até mais!